Iniciamos então essa revisão, aí começamos lá por aqueles conceitos básicos e mostramos esse quadro aí, nele ficamos a aula praticamente toda, porque ele realmente vai puxando bastante coisa e a gente trabalhou esses conceitos aí, que é sistema computacional, que é o conjunto de hardware e software que permite o armazenamento, a manipulação, transmissão de informações, dados processados. A gente viu a necessidade de fazer essa revisão até com aquele questionáriozinho, que eu, inclusive, estou disponibilizando lá para depois vocês fazerem na sala de aula. Então a gente viu que o sistema computacional ele é formado, ou módulo processador, tanto faz, sistema computacional, módulo processador, é a mesma coisa. Ele é formado por hardware, esse conjunto, os elementos físicos do sistema, que são as máquinas que compõem o sistema, os equipamentos que compõem o sistema, e o software, que é o elemento lógico do sistema. Os dois juntos é que permitem que você armazene, manipule, transmita a informação, você extraia de dados informações úteis a partir com o processamento desses dados. O processamento de dados seria justamente essa filtragem que você faz de dados que representam entidades assim soltas, e você faz uma filtragem para colher desses dados aquilo que é de fato importante, útil naquele momento que você está buscando, a informação que você está buscando. E aí a gente começou a ver o hardware, desde a unidade central de processamento, a CPU, vimos que ela é composta do chip de processamento de dados e da placa-mãe, e vimos que todos os periféricos, tudo que você imaginar, tudo, se você está usando no computador, de alguma maneira está ligado à placa-mãe, que por sua vez introduz ou traz da unidade central de processamento, do chip de processamento, os inputs, para ou serem processados ou serem apresentados ao usuário, de alguma maneira. Então, os periféricos de entrada vão introduzir dados na CPU para serem processados, e aí a gente viu vários periféricos de entrada, o teclado, o mouse, o scanner. Oi? Aí a gente viu que existem dois tipos de componentes que são especiais, que são as memórias principais e as memórias secundárias. As memórias principais e secundárias, todas elas são dispositivos de entrada e saída de dados. Todas elas são dispositivos de entrada e saída de dados para a CPU, porque tanto elas enviam dados para a CPU, quanto elas recebem dados da CPU. Então a gente viu que esses dois tipos de componentes aí, memória principal e memória secundária, são especiais nesse sentido de introduzir e receber. Ela tem dupla função, no sentido de introduzir e receber dados da CPU. A CPU vai receber dados que vão ser processados e também vai enviar dados para serem apresentados ao usuário. Ok? Aí vimos vários periféricos, tal, a memória. A gente parou então na memória ROM. A gente trabalhou os dois programinhas que tem na memória ROM, não foi? Trabalhou o post e o setup, e ficamos de ver a BIOS, a função dela e tal. Então a gente começou a falar na aula passada que essas memórias principais elas têm uma função fundamental no funcionamento do equipamento, da máquina. De fato, elas têm uma função muito importante. Deixa eu apresentar aqui
elas têm uma função muitíssimo importante no sistema. Ok? A memória ROM, nós começamos a trabalhar na aula passada, ela é o primeiro dispositivo que é startado, que é iniciado quando você liga a máquina. Ligou a máquina, a primeira coisa que funciona nela é a memória ROM. Quando você liga e a energia correu pelos circuitos, vai disparar a memória ROM, que vai começar a te dar informações e tal. Então, quando você liga a máquina, vai aparecer aquela tela preta com algumas informações da máquina, aquilo é memória ROM. Né? Oi? Vai fazendo a varredura. Isso, tem 3 programinhas. Um deles faz essa varredura, é o post. Esse post, ele vai identificar se existe algum componente de hardware com problema, né? Se você tem algum componente que está dando problema, ele vai ser devidamente identificado pelo post e você receberá um aviso em relação a esse problema, tá? De alguma maneira você vai ser avisado. Vai ser avisado ou por algum bip sonoro, ou por uma mensagem na tela. Você será avisado que tem um problema. Tem um problema no teclado, tem um problema na memória CMOS, tem um problema na memória RAM, tem um problema no monitor de vídeo. Você será informado, ok? Porque ele não conseguiu acessar aquele dispositivo. Então ele informará. Se tiver tudo legal, né, vai o outro programinha da memória ROM, que é o setup, vai informar a memória RAM, porque quando você liga a máquina, a memória ROM fez o escaneamento, ela vai acionar a memória RAM. Para quê? A memória RAM, ela vai então começar a carregar tudo que você vai precisar usar. Então, quando você ligou, fez o post, fez a varredura, identificou os problemas ou não teve problema, ele starta a memória RAM, que vai começar a carregar tudo. Bom, a memória RAM vai buscar na memória ROM informações tanto do setup quanto da BIOS. Ou seja, não é a memória RAM que vai buscar. O sistema operacional que começará a ser carregado vai buscar na memória ROM informações do setup e da BIOS. Primeiro, a memória RAM precisa saber onde está o sistema operacional para ela carregar o sistema, para ela fazer o sistema subir e você ter o controle da máquina. Porque o usuário, ele tem o controle da máquina através do sistema operacional. O sistema operacional é a interface entre o usuário e a máquina. Tá? Além de ser a plataforma de trabalho, ou seja, além dela conter, dela alojar todos os programas, aplicativos que você precisa usar, né? Ela é a plataforma de trabalho. Além disso, ela é a interface entre você e a máquina, porque ela que tem a linguagem da máquina, ela que sabe usar os dispositivos. Bom, mas onde é que está esse sistema operacional? Quem vai informar isso para a memória RAM é o setup. O setup vai dar a sequência de boot. Busca o sistema operacional primeiro no CD-ROM, ou busca o sistema operacional primeiro no HD, ou busca o sistema operacional primeiro no pendrive. Você vai definir isso lá no setup. A sequência de boot, né? Então, com base nessa informação, a memória ROM vai lá naquele dispositivo de armazenamento e começa a carregar o sistema operacional. O Windows sendo carregado, aí vai, né? Está sendo carregado. Junto com o Windows, evidentemente, está sendo carregado um monte de serviços
e de aplicativos nativos do sistema, né? Porque o próprio Windows já tem um monte de aplicativos que é nativo, que vem com ele. Por exemplo, você tem o WordPad, você tem a calculadora, você tem um monte de aplicativos. Todos esses aplicativos são nativos do sistema, que são carregados quando você inicializa ele. Então, ele começou a carregar tudo, começou a funcionar. Aí ele vai buscar, né, na memória ROM os parâmetros de funcionamento da máquina. É aí que a gente chega na BIOS, que é o terceiro programinha que está na memória ROM, né? São 3 programinhas, o POST, o Setup e a BIOS. A gente já viu na aula passada a função dos 2 primeiros, eu dei uma rápida revisão agora. E vamos ver agora a função do terceiro programinha, que é a BIOS. A BIOS é um programinha que ele contém os parâmetros de funcionamento da máquina. Por exemplo, quando você vai usar o teclado, você aperta a letra A máquina não sabe o que é a letra A. O computador, o sistema computacional, ele não sabe o que é A, o que é B. Para ele não interessa isso, né? Porque ele só entende pulsos eletromagnéticos. Ele entende zeros e uns, sequências de zeros e uns, tá? Então, quando o sistema operacional é carregado, ele vai lá na BIOS e vai pegar esses parâmetros. Por exemplo, esses parâmetros de funcionamento do teclado. Qual é o byte que corresponde à letra A? Qual é o byte que corresponde à letra B, C, D, E, C cedilha, tal. Então, esses parâmetros estão lá na BIOS. O sistema operacional carrega, busca esses parâmetros para ele poder gerenciar o teclado, por exemplo. Vocês estão entendendo até aí? Estão entendendo? Por exemplo, vocês sabem o que é um byte, não é? Sabe o que é um byte? Tem esse conceito? Não sabe. Um byte, quem que sabe aqui? Alguém que sabe? Um byte. O que é um byte? Relação com velocidade, gigabyte. Muito bem. Você tem essa grandeza relacionada à velocidade de transmissão de dados e você tem essa grandeza relacionada a armazenamento de dados. Nesse momento a gente está trabalhando com essa grandeza relacionada a armazenamento. Né? O que seria um byte? Que na verdade é mais ou menos a mesma coisa, só que diferencia. Um está só transmitido, é a velocidade de transmissão, e o outro é o espaço de armazenamento que ele ocupa. Tá? Eles são grandezas aplicadas a situações diferentes, mas basicamente é o mesmo conceito. O que é um byte, pessoal? É uma unidade de medida, nesse caso aí relacionado ao armazenamento de dados. É uma unidade de medida, mas corresponde ao quê? Um byte, pessoal, nada mais é do que um conjunto de 8 bits. Aí vocês perguntarão, e o que é um bit? É isso não? Ou vocês sabem o que é? Essas partes técnicas aí, eu acho que primeira vista, parte. Essa parte de funcionamento, a gente já viu, é muito importante. Então, um bit nada mais é do que um dígito binário. É um 0 ou 1. Na verdade, um bit é um pulso eletromagnético que é representado por um 0 ou pelo 1 e que significa um circuito aberto ou fechado. Significa um pulso positivo ou negativo. Tá? Então, o positivo é o 1, o negativo é o 0. Circuito aberto é o 0, fechado é o 1. Vocês estão entendendo aí, pessoal?
O 0 ou 1 é um símbolo que vai identificar, vai representar um pulso eletromagnético, positivo ou negativo, tá? Então você tem o sistema computacional, ele trabalha com o sistema numérico binário. Vocês conhecem outros sistemas numéricos, além do binário, que eu estou falando agora? Claro que sim. Vocês conhecem o que nós usamos. Qual é o sistema que a gente usa? Qual é o sistema numérico que nós usamos no dia a dia? Ele entra na área da computação, eu estou aqui perdida. Decimal, gente. A gente usa o sistema numérico decimal. E vocês sabem por quê? Só por curiosidade, né? Vocês sabem por quê que o homem usa o sistema numérico decimal? Uma curiosidade apenas. É porque o homem aprendeu a contar com os dedos. E nós temos 10 dedos. Então, por isso a gente usa o sistema decimal. Porque o sistema decimal tem 10 dígitos, 0 a 9. Tá certo? E a gente aprende, como a gente aprendeu, veja, a lógica, a nossa cabeça, a nossa mente faz operações matemáticas usando o sistema decimal, porque ele é o padrão que foi estabelecido. Só isso. Tá certo? Então, para o funcionamento da mente humana, trabalhar com o sistema binário, por exemplo, é complicado. Trabalhar com o sistema decimal é muito simples, porque você assimilou esse método. Agora, existem outros sistemas numéricos, né? Um outro é o binário, que trabalha apenas com 2 dígitos. Ao invés de 10, trabalha com 2 dígitos, o 0 e o 1. Enquanto o sistema decimal trabalha com 10, de 0 a 9, o sistema binário trabalha com 2, 0 e 1. O sistema octal, existe o sistema octal e que é usado na computação também em outras áreas. O sistema octal trabalha com quantos dígitos? Pela lógica, 8 dígitos. Que vai de 0 a quanto? 0 a 7. Se ela trabalha... Vamos estudar matemática. Vamos fazer uma... Mas essa visão, ela é interessante para você entender essa estrutura, né, de funcionamento do computador. Como é que você vai entender o funcionamento do computador se você não tem essa compreensão, né? Então é importante para você ter essa compreensão. O sistema octal... meu amigo. Aí sim, vocês aqui já estão recebendo a base para chegar lá no curso de sistema de computação e arrebentar a boca do balão. Então veja, pessoal, sistema octal, 7 dígitos, 0 a 7, ou 8 dígitos, 0 a 7. O sistema hexadecimal, quantos dígitos são? Hexadecimal. Hexadecimal. 6, 10. É o quê? 16. O sistema hexadecimal trabalha com 16 dígitos. Aí ele entra em... Tem uma curiosidade interessante, porque existe representação definida para 10 dígitos, 0 a 10, 0 a 9. Mas a partir do 10 não existe uma representação, né? Porque aí você teria 2 dígitos para representar um, não tem lógica. Então o sistema hexadecimal utiliza letras também, tá? E ele é muito, por exemplo, quando você vai... Ele é muito usado na computação, o sistema hexadecimal, para simplificar números muito complexos. A máquina vai e transforma o sistema, o binário
ou o sistema binário em hexadecimal para representar números grandes, muito complexos e tal. Aí você tem o sistema hexadecimal, é muito usado, por exemplo, na identificação dos MACs das placas de rede, das placas. Você tem aquilo ali, é um sistema hexadecimal. Então, por exemplo, como é que funciona? Você tem... isso é legal, é curiosidade interessante, mas vale a pena a gente estar abordando. Para não para você disse a história do Pio, eu estou curioso com esse Pio, pois é. Isso. Às vezes a máquina dá um problema, aí vai, aparece um cadê letra, cadê número, né? E aparece lá no meio Pio. A de Pio vem de vida, né? Biologia é Pio. É a vida da máquina ali, né? Mas vamos lá. Olha só, o sistema hexadecimal trabalha com os 10 primeiros dígitos, 0 a 9. Quando chega no 10, ele é representado pela letra A. Então, A10, B11, C12, D13, E14 e F15. Então vai de 0 a 15, sistema hexadecimal. E a partir do 10 ele é representado por letras, de A a F. Tá? As 5 primeiras letras do alfabeto. E com esses letras e números, você monta qualquer número e faz qualquer operação matemática. Assim como no sistema binário, no sistema octal e no sistema decimal. A gente não usa o sistema decimal para fazer operações matemáticas? Da mesma forma, você usa qualquer um desses outros sistemas numéricos para fazer qualquer operação matemática. Qualquer operação matemática. O que a gente vê na tela do computador nada mais é do que operações matemáticas realizadas no sistema binário. Com o sistema binário. Tá? É resultado de operações matemáticas realizadas com o sistema binário. Por que outra curiosidade que eu acho que é interessante, né? Por que a informática, a computação, né? O sistema computacional, usa o sistema binário e não o decimal, por exemplo? Pode chutar. Aqui a gente pode errar à vontade. É mais simples. Hã? Mais simples. Muito bem, é a lógica, né? Ao invés de você ter 10 opções, você tem 2 só. Ou está aberto ou fechado, ou é sim ou é não. Ou é positivo ou é negativo. Nesse caso, o aberto trabalha com 0? O aberto é o 0, o fechado é 1. E positivo, no caso? Positivo é 1, negativo é 0. Vocês estão entendendo aí, pessoal? O sistema computacional vai trabalhar com o sistema binário porque ele é simples. Ele tem apenas 2 opções. Então, embora pareça, quando você vai operar com o sistema binário, parece complicado, mas não tem nada complicado. Né? A máquina faz um monte de operações matemáticas com o sistema binário, né, com uma velocidade extraordinária. Até porque a gente... Oi? A máquina só obedece o que você digita, né? Exatamente. Para isso você pode calcular se você errar. Ela é um sistema que a gente chama de burro, né? É um sistema burro, porque ela só faz aquilo para a qual ela foi programada. Ela não faz nada além. Agora, a sexta geração da computação, né? A gente poderia ver mais à frente aí no histórico, que está lá nesse arquivo que está disponível lá para vocês. Aliás, se não está, eu vou botar. Esse arquivo fica lá disponível para vocês. A sexta geração já são as máquinas inteligentes, né? E que já existem, já estão em teste, em fase de desenvolvimento, né? E aí, na verdade, a ficção precede a realidade, né? Aí é que tem os filmes de ficção científica, inteligência artificial, né?
Exterminador do Futuro, Máquinas Inteligentes, papapá. Esses filmes todinhos que tratam dessa temática, eles são filmes futuristas que pensam nessas máquinas inteligentes, capazes de tomar decisão por si mesmas, né? Na lógica da programação, para essa geração, para essa sexta geração, né, que seriam máquinas inteligentes, essas máquinas elas receberiam os inputs do meio ambiente e elas seriam capazes de elas mesmas processar os dados sem nenhum comando, sem nenhuma operação exterior. Elas mesmas seriam capazes de processar esses dados que ela recebe do meio ambiente para tomar decisões. Fantástico. Mas é isso aí que baseia os filmes de ficção, né? Aquela máquina inteligente que faz tudo e tal. Isso aí é inteligência artificial. E é um campo de estudo da ciência da computação. Um campo muito forte de estudo, muito forte. E hoje em dia está em altíssimo, né? que é a inteligência artificial. A inteligência artificial nada mais isso. Busca entender, compreender, desenvolver sistemas capazes de tomar decisões por si mesmo, né? Ok, pessoal? Mas aí voltando para o básico do básico ali, a BIOS. Voltando para a BIOS. Eu gostei de formular o conceito realmente com relação ao byte, né? Porque às vezes eu tenho armazenamento de dados, sempre fiquei nisso. Muito bem. Ela voltou numa coisa importantíssima. O byte é um conjunto de 8 bits. Ou seja, você tem uma sequência de zeros e uns, 8 zeros ou uns, tá? Que formam uma unidade. Essa unidade é o byte. Tá? Quando se trata de armazenamento, a unidade é o byte. A gente não fala em bit, a gente fala em byte. Agora, quando se trata em transmissão de dados, velocidade de transmissão de dados, a unidade é o bit. Porque os dados são transmitidos bit a bit. Enquanto que no armazenamento os dados são armazenados em bytes. Isso, a transmissão de dados é bit. A unidade é bit. Então, por exemplo, a gente fala assim, essa placa de rede aqui, vamos supor, essa placa de rede aqui é 1 gigabit por segundo. Certo? Por quê? Porque a gente está tratando de transmissão de dados. Essa placa de rede, quando você for comprar, não cai, né? Para você não falar besteira, né? Você quer eu quero um computador, tem que ter uma placa de rede de 1 gigabit por segundo. Se você falar 1 gigabyte por segundo, vai pegar mal. Né? Então, porque é 1 gigabit. Porque a transmissão de dados é bit a bit. Agora, o armazenamento é byte. Quando a gente fala em armazenamento, é byte. Até aí, tranquilo. Tranquilo. Não torce a boca, não. Não torce a boca. Porque se fosse para transformar, no caso, aí a gente vai ver como é que faz. Eu vou fazer questão de mostrar para vocês. A gente tem um tempo maior, então eu faço questão de mostrar para vocês, isso inclusive usando ali mesmo, como é que você faz a mudança. Mais à frente eu vou mostrar. Como é que você muda um valor de bit de binário, sistema binário para decimal? Como é que você transforma de decimal para binário? Isso a máquina calculadora nossa, do computador nosso, faz rapidinho. Mas eu vou mostrar aqui como é que faz o passo a passo. Lembra disso. Mais à frente você lembra. Professor, eu quero saber como é que transforma. Porque o tempo todo o computador faz essas operações. Porque eu já vi muitos perguntar em relação ao byte, mega,
lá de casa para minha linguagem, né, do entendimento. Pronto. Então, gente, a BIOS contém os parâmetros, por exemplo, de funcionamento do teclado, porque cada sinal, cada símbolo que está aqui no teclado corresponde a um byte, a uma sequência de 8 dígitos binários, tá certo? Por exemplo, a letra A é 01001110, pronto, é a letra A. 8 bits. 8 bits, que é um byte. Uma letra. A gente vai chegar lá melhor. Mas você está entendendo direitinho, gente? Ó, um byte, que é uma sequência de 8 bits, corresponde a uma letra, a um símbolo. São 8 letras? Não. Um byte corresponde a uma letra. Um. Mas o byte é o quê? Hã? Um byte é o quê? Conjunto de 8 bits. Conjunto de 8 bits. Ou seja, um byte uma letra. Mas um byte são 8 bits. Então, um conjunto de 8 bits corresponde a uma letra. Tá entendendo? Então, você tem lá uma sequência de zeros e uns que corresponde a A, uma sequência de zeros e uns que corresponde a B, uma sequência de zeros e uns que corresponde a C, e assim vai. Todas as letras têm um byte que representa elas. Isso está numa tabela chamada SCSI. Essa tabela chamada SCSI, ela está armazenada na BIOS. Quando o sistema operacional é carregado, ela vai lá na BIOS e puxa essa tabela. Ele vai lá na BIOS e puxa essa tabela para que ele possa operar o teclado. Senão você não consegue. Porque quando você aperta a letra A, o que flui pelos fios, o que flui pelo fio do teclado e vai ser introduzido no processador para que ele processe e retorne para o monitor, tá? É um conjunto de 8 pulsos eletromagnéticos zeros e uns. Então, quando você aperta o A, aí segue aquele fluxo de pulsos eletromagnéticos, e ali o processador interpreta aqueles pulsos e ele descobre, claro, ele sabe que é a letra A. Aí ele sobe a letra A para o monitor para você ver. Você apertou o B, aí ele segue um fluxo de pulsos eletromagnéticos, ele interpreta e sobe para o monitor para você ver que é o B. Certo. Quando você falou aí que a letra A é 8, então todas as letras são 8? Todas as letras são 8. Todas as letras e símbolos. Todas as letras e símbolos. Todos ele lá vê que são 8 e vai. Porque no caso ele estava entendendo que cada letra deveria ter. Quando eu aperto lá, por exemplo, o ponto e vírgula. O ponto e vírgula é um conjunto de 8 bits. É porque vai por outro caminho, né? Porque senão ele não se cruzar, ele vai confundir a letra. Não. É porque são bits, o byte, ele não são 8 bits. Então quantas possibilidades, aí que a gente vai entrar mais à frente, que está mais à frente isso, eu queria mostrar depois para vocês, mas eu vou adiantar. Se você tem, presta atenção, se você tem um byte composto de 8 bits, quantas associações, quantas composições diferentes você pode montar? Você pode ter a sequência 0000001, aí 00010, 0100. Você pode montar quantas sequências? Tem um cálculozinho fácil para fazer isso. Tem um cálculozinho fácil, é exponencial. Se você tem 2 é a base, você eleva a quantidade de unidades que corresponde a esse conjunto. 8. 2 elevado a 8 é quanto? 4, 16, 32, 64.
256. 256. 2 elevado a 8 é 256. Ou seja, na tabela SCSI, tá? Usando 1 byte, você pode representar até 256 símbolos, letras, símbolos, possibilidades. Agora, o que aconteceu mais recentemente? Quando os computadores passaram a ter necessidade de representar também símbolos de outras línguas e etc., aí eles mudaram a tabela. A tabela padrão não é mais a SCSI, a tabela padrão passou a ser a Unicode. A Unicode não é mais, não trabalha com 1 byte, mas com 2 bytes. Então, ao invés de 2 elevado a 8, vai trabalhar com 2 elevado a 16. Aí você tem 70 e tantos mil possibilidades de composição. Aí você engloba todos os símbolos de todas as línguas e ainda sobra. Tá? Então, várias línguas são contempladas na programação, símbolos chinês, coreano, todos os símbolos e tal, ainda sobra espaço, porque tem uma quantidade muito grande. Tabela Unicode. Unicode. Gente, tudo isso aí é bem até por curiosidade, depois vai lá no Google, né, dá uma pesquisada, mas tem esse material, Unicode. Entenderam então qual a função da BIOS? Qual é a função da BIOS? É armazenar esses parâmetros de funcionamento. E ela vai informar o sistema operacional, não só esse, mas vários outros parâmetros de funcionamento, para que o sistema operacional possa gerenciar a máquina. Porque é o sistema operacional quem gerencia a máquina. É ele que tem o acesso a todos os dispositivos e é ele quem vai operar esses dispositivos. O usuário vai operar o dispositivo através do sistema operacional. Tá certo? Então a gente já viu a função da memória RAM, que é o quê? Carregar tudo. Agora, a memória RAM, diferentemente da memória ROM, ela é volátil. Ela se apaga quando você desenergiza o sistema. Então você ligou a máquina, memória ROM, leu, buscou a memória RAM, que foi lá, carregou o sistema operacional, aí você abriu um arquivo lá do Word, aí começou a digitar lá o seu arquivo, tudo bem. Chegou num determinado, acabou a energia, você, sei lá, acabou a energia na rede e tal, desligou a máquina, você perdeu o que você escreveu. Com um pulo do gato, que é esse aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó, eu tô com o meu Word aberto aqui. Que não tá, vocês não estão vendo, porque o meu bicho está... Ó. Isso aqui é meu Word, está aberto. Projeto de pesquisa que eu estou fazendo aqui. Bom, eu estou com o Word aberto aqui, tá? Eu puxei esse arquivo, estou digitando ele, estou preparando ele. Aí vamos supor que seja inclusive um documento novo. Por exemplo, vou abrir aqui um arquivo novo. E eu comecei a digitar esse arquivo, né? Eu comecei a digitar ele aí e tal, fazer um monte de coisa. Aí, uma página inteira já escrita, faltou energia. Ele é novo, ó, ele nunca foi salvo. Eu simplesmente estou com ele aberto na memória RAM. Ele só está carregado na memória RAM, em mais lugar nenhum. Tá?
a memória RAM é volátil. Quando acabou a energia, ela se apagou. Aí o que acontece? Você perdeu tudo, é isso? É. Com uma exceção, veja. O arquivo, ó, vou aqui entrar em preferências do Word, tá? Ele tem um dispositivo, ó, saída de compartilhamento, salvar, tá vendo aqui? Eu vou entrar aqui. Ó, o que acontece aqui, gente? Ó, o Word, sabendo disso, que é o Microsoft, né, sabendo disso, não é só a Microsoft, a maioria dos aplicativos tem esse pulo do gato. Sabendo disso, o que ele faz? Ele colocou o programa para a cada 10 minutos, isso é padrão, mas você pode diminuir aqui esse tempo. Ó. Eu posso botar aqui a cada 5. Então, a cada 5 minutos, o que vai acontecer? Todo Word tem isso, é só entrar lá, preferência, você vai ver lá. É na aba preferência? Você vem aqui, ó. Você vem aqui no símbolo do Word aqui, ó. Sim. Aí você vem aqui em preferências, tá? É o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Por quê? O que acontece, gente? No caso aí, o padrão ele vem com 10 minutos. A cada 10 minutos, o que acontece? Ele pega tudo que você digitou naquele programa. Podemos voltar então? Então aqui, ó, o que acontece? Por uma questão, isso aí não é só a Microsoft, isso aí em todos os aplicativos, viu, gente? Se você vier aqui para o PowerPoint, a mesma coisa. Ó, preferências. Vai ver a mesma coisa. Tá? Todos os aplicativos têm. O que acontece? A cada espaço de tempo desse, ele pega tudo que você digitou, e joga numa memória chamada memória virtual. Essa memória virtual, gente, nada mais é do que um espaço no HD, tá? Um espaço no HD que o sistema operacional reserva para ele. Quando você compra uma máquina, a máquina está lá, o HD é 320 GB, vamos supor. Mas quando você olha lá no dispositivo de armazenamento, no gerenciador de arquivos, o espaço disponível é 290. Não chega nem a 300. Por que isso? Não é porque você comprou, alguém te enganou na venda, não. Não é isso, não. É que o sistema operacional recolheu para ele um espaço e ele disponibiliza para o usuário apenas o restante. Principalmente o Windows, que é guloso que só. Aí vamos supor que passou 10 minutos, vamos supor que passou 14 minutos. Aquilo que estava 10 minutos, que você tinha digitado nos 10 primeiros minutos, foi tudo salvo. Vamos supor que você digitou mais meia página nos 4 minutos seguintes. Perdeu. Por quê? Faltou energia. Quando você abre, se for um documento novo como esse, quando você abre de novo o Word, ele vai dizer assim, existe um arquivo recuperado. Você quer ter acesso a ele? Aí você diz, não quero, vou lá, clica lá para recuperar o arquivo. Aí ele vai vir. Ele vai vir com o quê? Com tudo? Não, com o que ele gravou naqueles 10 primeiros minutos. Aquele pedacinho, aquela meia página que você digitou uns 4 minutos depois, você perdeu. Porque não deu tempo, não completou os outros 10 minutos para ele salvar. Vocês estão entendendo? Agora, se você digitou 2 páginas em 9 minutos e 59 segundos, perdeu tudo. Porque não completou os 10 minutos. Pronto. Se você quiser diminuir isso, por que não é legal você diminuir muito? Porque nesse processo de salvamento automático, ele consome bastante recurso da máquina. Ele vai consumir memória, vai consumir capacidade de processamento, memória e tal, principalmente memória. Salvar imagem de visualização, permitir gravações em segundo plano, salvar informações. Na verdade, essas marcações aqui já vem por padrão, tá? E a minuto também já vem por padrão? Os minutos também vêm por padrão 10 minutos. Certo. Agora você pode alterar. Okay? Pode alterar. Então, assim, nesse caso, quando a gente ligar a máquina, automaticamente o trabalho vem.
Isso, aí quando você ligar, se for um documento novo, gente, ó, se for um documento novo, é o que eu falei, quando você abrir de novo o Word, no caso, ele vai dizer, existe um documento recuperado, tá? Aí você vai, se for um documento já que estava salvo, né, estava lá no HD, você puxou ele, começou a reeditá-lo, aí você escreveu mais um monte de coisa e tal. A mesma coisa acontece. Agora, só com a diferença. Se você passou 9 minutos e 99 segundos digitando, digitou 3 páginas lá, a energia faltou, você perdeu tudo que você digitou, mas o arquivo continua lá, salvo, porque você abriu ele, do jeito que ele estava, ele continua. Agora, se houve aconteceu de passados 10 minutos, você não perdeu aquela informação que você digitou. O HD é um dos dispositivos que mais prejudicam a performance da máquina, porque ele tem um sistema mecânico de funcionamento. Esse sistema, por mais veloz que seja, ainda é lento para atender a demanda, né, o que o processador é capaz de fazer. Então, o HD é uma das peças, dos componentes que mais prejudicam a performance da máquina. Hoje em dia, as máquinas melhores não estão vindo mais com HD, estão vindo com SSD, que é uma pastilha, né? É uma memória, é um dispositivo de armazenamento rígido, né? Em pastilha. Os dados são apenas referenciados e a localização deles é imediata. Agora, como é um dispositivo que ainda é muito caro, o SSD ainda é um dispositivo muito caro, o que acontece é que ele encarece bastante o preço da máquina, o preço final da máquina, né? E, em geral, você acaba tendo esse dispositivo com um espaço bem mais reduzido, porque como ele é muito caro, por exemplo, HD você pode comprar um computador com 1 tera, né, de espaço, sobrando espaço. Muito bem, mas o SSD não dá não. O SSD é caríssimo, então quando você vai comprar, você compra com 128, 256 GB no máximo de espaço. Então quando você diz que é caríssimo quanto mais ou menos? É caríssimo. Por exemplo, um HD... Às vezes vale a pena você comer uma carne de primeira, que a segunda vai ter prejuízo. Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, vale a pena sim comprar uma máquina com SSD. Você vai gastar mais, mas você vai ter uma performance muitíssimo melhor. A máquina vai fluir legal, tá entendendo? Realmente um diferencial grande, um diferencial bom. Agora, você não dá para você... Se você for comprar, por exemplo, um SSD de 500 GB, né? 520 GB, 512, você vai pagar aí na faixa de R$800 só por um SSD. Talvez mais, entendeu? Um SSD desse. Isso aqui, o SSD tem 256 GB. Metade do outro. Mas o porquê que hoje você pode se dar esse luxo? Porque, gente, eu tenho tudo na nuvem. Todos os meus documentos hoje estão guardados, armazenados em nuvem. Então, onde eu estou, sempre eu tenho internet à minha disposição. Onde eu estou, eu tenho acesso a esses documentos. Você não precisa hoje ter um monte de coisa lotando o seu HD. Então, você pode ter um dispositivo de armazenamento pequeno que resolve o seu problema, né? Desde que você simplesmente tenha uma conta com acesso à nuvem para armazenar dados. Então, e para completar então esse esquema, o módulo processador aí, esse sistema computacional aí, você tem os sistemas, né, os softwares. O principal deles é o sistema operacional, como a gente já falou, e aí a gente entra em alguns detalhes. Você tem, né, hoje vários sistemas, alguns licenciados pela licença GNU, né, de software livre,
e outros proprietários. A grande maioria é proprietário. Existe hoje uma política de migração de software proprietário para software livre, ou seja, os governos, as entidades e tal, promovem essa política de migração. Então a tendência é uma migração de Windows para Linux, que é software livre. Essa migração é muitíssimo saudável. Vale muito a pena fazer essa migração, entendeu? Sair do Windows vale a pena, por uma série de motivos. No caso dos governos, a ideia é promover conhecimento, é promover, além de ser beneficiada com relação a custo, né? Acima de tudo, promover conhecimento, desenvolvimento, né? Estímulo, etc, etc. Por quê? Porque o software livre, não sei se eu já cheguei a comentar aqui, ele obedece a 4 liberdades. Falei isso na aula passada, não foi? Conversei sobre isso? Não. O software livre obedece a 4 liberdades. A licença de software livre exige que se obedeça, que se pratique essas 4 liberdades. A liberdade do conhecimento, ou seja, o código-fonte fica disponível para o usuário, ele é livre, ele está acessível ao usuário, tá? O código-fonte do programa. Então, é a liberdade do conhecimento. Você tem acesso ao código-fonte. Você sabe exatamente quais as instruções que aquele programa faz na sua máquina. O que ele manda a máquina executar. O software proprietário, não. Né? O Windows, você compra o Windows. Ele vem, você não compra o sistema, você compra uma licença para usar aquele sistema numa máquina. Né? Às vezes você compra uma licença que dá direito a você instalar aquela licença em 3 máquinas, 2 máquinas. Mas o padrão, se você comprar para instalar em 3 máquinas, vai ser um preço bem mais alto. Então o padrão é uma licença para uma máquina. Aí você compra aquela licença para usar o sistema numa determinada máquina. O que acontece? Você não sabe exatamente o que o sistema faz na sua máquina. Porque você não tem acesso ao código-fonte. Você não sabe quais as instruções que a máquina está recebendo. Então, por uma questão de segurança, por exemplo, você fica vulnerável. Imagina, por exemplo, um servidor da Receita Federal rodando Windows. Não existe. Você não vai encontrar. Né? Os grandes servidores usam Linux. Por quê? Porque ninguém é louco para manter um servidor, por exemplo, como o da Receita Federal, que tem acesso a banco de dados extremamente sigiloso, numa máquina que você não sabe o que ela faz. Com um sistema que você não sabe quais as instruções que está recebendo, que está enviando para a máquina. Quando você entra, você tem Windows, quando você entra na internet, o servidor do Windows escaneia a tua máquina. Ele vê se tua licença é válida, se você não está usando software pirata, ele vê se está atualizado. Se não tiver atualizado, ele até automaticamente atualiza para você, depende de como você configurou lá. Então, na verdade, ele vê isso. Ou seja, na verdade, você não sabe o que ele vê. Você tem a liberdade do conhecimento, a primeira. A segunda, a liberdade da modificação. Você é livre para modificar o código do jeito que você quiser. É por isso que tem tantas versões do Linux. Mas ele pode modificar livremente. Pode fazer qualquer modificação que quiser. É a segunda liberdade. Terceira liberdade, ele pode reproduzir. Ele pode pegar uma cópia do sistema e tirar quantas cópias ele quiser. E a quarta e última liberdade, ele pode pegar essas cópias e distribuir para quem ele quiser. É livre. Não é o caso do Windows. O Windows, no sistema proprietário, o software proprietário, não tem nada, não respeita nenhuma dessas liberdades. Você não conhece o código, você não pode modificar, porque até você não tem acesso a ele. Você não pode copiar, um para cada um.
E você não pode distribuir, você não pode sair distribuindo. Quem faz isso está cometendo um crime. Se você vai comprar um computador numa loja e ele vem com um sistema operacional pirata, sem a licença, aquela loja está cometendo um crime. Você também, que está usando o software pirata, mas eles estão cometendo um crime, porque estão distribuindo uma cópia que não é autorizada. Isso acontece muito. Tem gente que compra uma máquina com Linux, aí manda alguém desinstalar e instalar o Windows. Aí bota lá, qualquer esquina lá, um conhecido para fazer isso. O cara cobrou lá R$50, R$60 para fazer a mudança, não vai botar um sistema de 250, 300. Ele vai botar uma cópia pirata. Aí começa a dar um aviso na tela, só você foi enganado. Então, por essa razão, se você quer usar software proprietário, pague por ele. Porque nada mais justo. O cara que fez, ele tem o direito de cobrar. Se você quer, pague para poder usar. Foi o que eu fiz agora com o pacote Office. Esse pacote Office aí do que eu estou usando é a versão 2016, é a nova versão do Office. Eu quis, porque eu gosto realmente. A única coisa da Microsoft que me atrai aí é o pacote Office. Tirando o pacote Office, nada me atrai. Então eu fui lá e comprei a licença. Instalei na minha máquina. Certo? Então, se você tem vontade de usar, pague por aquilo. Se não quer pagar, não use. Porque hoje não precisa você usar um negócio pirata. Tem opções. Então você pode, por exemplo, criar documentos direto na nuvem. Você não precisa nem dos aplicativos. Ok? Então, além do sistema operacional, você tem outros programas, outros tipos de aplicativos, né? Utilitários, aplicativos de escritório e tal, compiladores e interpretadores, são programas que geram programas. Então, isso aí. Ok? Então, software é o que dá vida à máquina. Você vai lá, instala o sistema operacional, sobre ele você vai instalar outros programas e ele vai dar vida à sua máquina. Depois disso, gente, tem um histórico aí que eu trato as gerações, mas eu não vou gastar tempo com isso com vocês. Histórico aí que fala das gerações, primeira, segunda, terceira geração, tal, quarta, cinco, até a quinta geração, que é a geração que a gente está, né? Essa é a geração que a gente está ainda hoje. A sexta geração já seria a geração que está em desenvolvimento aí, que são a geração das máquinas inteligentes, né? Aí tem as características. Esse arquivo vai ficar lá para vocês terem acesso a essas informações, tá? Primeira geração, a data, o ano aí que ela começa e termina, como é que ela era, tal. O componente, ó, o componente dessa primeira geração, ó, isso aqui tudo era uma máquina só, era um computador só. O pessoal fazia a manutenção. O pessoal fazia a manutenção no computador entrando nele. Ele entrava no computador. Interessante o seguinte, que uma máquina dessa aqui, gente, essas primeiras máquinas, elas gastavam a energia de uma pequena cidade para funcionar. Porque não é só a energia que fazia os circuitos funcionarem, mas a energia para climatizar o ambiente. Como eram válvulas, isso aí esquentava demais e queimava com muita facilidade. Essas válvulas queimavam muito facilmente. Então toda hora o cara tinha que entrar na máquina para trocar uma válvula dessa que queimou, né? Aí o que acontecia? Eles gastavam uma fortuna para climatizar a sala. Então a energia que se gastava era uma energia fantástica. Aí a segunda geração já modifica aqui para o componente principal, já é um transistor, já dá uma modificaçãozinha.
Terceira geração já começa com os circuitos integrados, já começa com as pastilhazinhas, circuitos integrados, né? Aí a quarta geração, o que vai modificar, todas as próximas gerações já são circuitos integrados. O que vai modificar é a taxa de compressão disso, a quantidade de circuitos que você tem um chip desse, né? Então, componente principal, aqui são os CIs, né? Os circuitos integrados, mas aqui já é de larga e larguíssima escala. E aqui você tem a quinta geração com circuitos de larguíssima escala, centenas de milhares de transistores encapsulados dentro dessas pastilhas, né? Aí a classificação geral, computador analógico, digital. Aí uma definição, né? Computador não é uma máquina inteligente, é uma máquina com grande capacidade de processamento de informações, tanto em volume de dados quanto na velocidade de operações que realiza sobre esses dados. Basicamente, o computador é organizado em 3 grandes funções ou áreas, que é a entrada de dados, processamento de dados e saída de dados, que a gente já viu, né? É o esquemazinho aí, ó. Você tem aqui os dispositivos que dão input, entrada de dados, passando pela memória principal, que chega à CPU. A CPU tem 2 seções, a seção de controle, seção aritmética e lógica. A seção de controle vai controlar esse fluxo de dados dentro do chip, e a seção aritmética e lógica é a seção que vai fazer o processamento propriamente dito, né? E esses dados vão subir novamente através da memória principal para os dispositivos de saída. Aí você tem monitor de vídeo, impressora, plotter, disquete, um monte de dispositivos aí. Então esse esqueminha aqui é bem didático, né? Mostrando como funciona o sistema. Então aí eu começo uma explicação que vai aprofundar aqueles conhecimentos que a gente já trabalhou. Os dados que entram são processados e apresentados pelo computador, apresentam um formato não inteligível para nós. Nós entendemos o que significa a letra A, compreendemos o sentido da expressão 34 mais 78, mas a máquina não utiliza esses códigos para realizar as operações ou representar símbolos. Para realizar as operações, a máquina utiliza o bit, binary digit. Um bit é um sinal eletrônico que pode assumir 2 estados, representados algarismos mesmo, tá certo, 0 e 1, constituindo assim um sistema binário. Um bit corresponde à menor unidade de informação de um sistema computacional. Um byte corresponde a um conjunto de 8 bits. Por exemplo, aí tem uma sequenciazinha aqui. Ou essa sequência, ou essa. Cada byte é capaz de representar um caractere diferente na memória de um computador. Dito isto, pergunta-se: quantos caracteres diferentes o computador é capaz de representar? Com 8 bits? 56. Muito bem. Aqui nós temos um esqueminha de como isso acontece. Se por acaso o byte fosse de 2 bits, quantos caracteres seria possível representar? 4. 2 elevado a 2, né? Que seria 00, 01, 10, 1. Qualquer outra combinação não seria possível, né? Seria uma repetição disso aí, tá? Então seria, se o byte fosse composto de 2 bits, seria 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. É a quantidade possível de combinações, 4. Se o byte fosse composto de 3 bits, é 2 elevado a 3, que é 8. Então, nós teríamos 8 possibilidades: 000, 001, 010, 01, 100, 101, 110 e 11. Você pode tentar outra combinação que você não vai conseguir. Outra diferente você não vai conseguir. Ou seja, basta você pegar a base
e elevar a quantidade de bits que compõe o byte, para você chegar à quantidade total de possíveis combinações, tá? Então, concluímos que a quantidade de combinações distintas é igual a 2 elevado à quantidade de bits disponíveis. No caso aí, 2 elevado ao número de bits, tá? Baseado nessa fórmula e sabendo que cada caractere corresponde a uma combinação de 8 bits, concluímos que a quantidade de caracteres diferentes de um computador que o computador pode representar é igual a 2 elevado a 8, que é 256. 8 é a quantidade de bits que compõe o byte. 2 elevado a 8 permite que você faça 256 combinações. Ó, desde essa aqui, ó, desde aqui, 0001, 0001, 0, 0011, 00100, até aqui. Então, essa sequência aqui, tá certo? Esse intervalo aqui corresponde a 256 possíveis combinações. Isso aí está na tabela SCSI, ó, que ele tem um monte de coisa que cai em concurso e tal, e tudo isso aí, inclusive, eu tirei muita coisa desse livro. Ok, pessoal? Então aí, outra tabela que já vem sendo usada, isso é muito tempo, né? É a Unicode aqui, ó. Unicode. Que utiliza 2 bytes, 16 bits. Então, 2 elevado a 16, 65 mil caracteres, 65.536 caracteres possíveis, que ela é capaz de representar. Até aí, tudo bem, pessoal? E aqui nós temos, ó, uma tabelinha para a gente entender aí a questão de armazenamento de dados. 8 bits corresponde a 1 byte, 1024 bytes corresponde a 1 kilobyte. Por que é 1024? Não é 1000. Quando a gente fala 1 quilograma, não é 1000 gramas? Porque a gente está usando o sistema decimal, 10 elevado a 3 a 1000. Então, por quê? Porque você tem uma expoente que elevando a 10 dá 1000 certinho. No caso da unidade da base 2, não existe. 2 elevado a 9 é 512, 2 elevado a 10 é 1024. 2 elevado a 11 já seria 2048. Então, 1024 bytes corresponde a 1 kilobyte. Tá? 1024 kilobytes corresponde a 1 megabyte. 1024 megabytes corresponde a 1 gigabyte. E 1024 gigabytes corresponde a 1 terabyte. 1000, milhão, bilhão, trilhão. Então isso aqui, gente, 1 terabyte corresponde a exatamente 1 trilhão de bytes. Quando a gente vai fazer, arredondando as coisas, pessoal, arredondando as coisas, a gente pode trabalhar com 1000, tá? Disco rígido, você tem aí desde 4 GB, que hoje não existe mais, até 1 tera, né, ou mais. Eu tenho um disco rígido lá em casa, até um HD externo, são 3 teras. 3 teras num único disco. E memória RAM, você tem 64, até 4 GB, né, de memória RAM. Agora aqui alguns exercícios. Quantos bits são necessários para que o computador possa armazenar o seu nome completo?